Olá pessoal do Ranking, entrando aqui ao vivo, direto do Congresso Nacional. Estou eu aqui que sou o Renato, diretor executivo do Ranking, com o Juan Carlos, o nosso correspondente em Brasília. Estamos falando diretamente de uma salinha aqui de comissões, né, Juan? Aqui onde o pessoal geralmente discute os projetos, agora basicamente vazia, né, por conta aí da pandemia, não estamos tendo as comissões funcionando. Tudo sendo feito virtualmente, mas a ideia aqui desse nosso bate-papo é falar sobre a sucessão de Rodrigo Maia, né? Tivemos a decisão do STF que, felizmente, barrou a possibilidade de reeleição, e ontem e hoje estamos aqui distribuindo os prêmios do Ranking dos Políticos. Em breve vocês terão mais detalhes sobre os vencedores dessa premiação no ano de 2020, e conversamos com vários parlamentares, né, Juan? Exatamente, nós passamos em vários gabinetes, conversamos com deputados de diferentes bancadas e, bom, a conclusão que se tem é que não tem conclusão. Exatamente. Essa é a grande verdade, não tem um nome ainda concreto para a sucessão de Rodrigo Maia, estão no momento das articulações, né? A bem da verdade é que todos foram surpreendidos com a decisão do STF, com a proibição da reeleição tanto de Rodrigo Maia quanto de Davi Alcolumbre, mas os partidos começam agora a se articular mais veementemente. A gente tem dois blocos muito claros, né? De um lado, o atual presidente Rodrigo Maia tentando articular um sucessor, ele que perdeu muita força política com a decisão do STF, né? A gente até acredita que ele não seria o candidato caso fosse liberada essa possibilidade, mas ele teria muito mais força política tendo essa possibilidade, abrindo mão e indicando um sucessor. Pegou realmente todo mundo de surpresa, principalmente em relação ao Alcolumbre no Senado, e agora as peças começam a se movimentar. Do lado do Rodrigo Maia, quem nós temos? Vamos lá, Elmar Nascimento, Baleia Rossi, Marcos Pereira e o Agnaldo Ribeiro, que é do mesmo partido de Arthur Lira, que é o candidato governista. Que aí estaria do outro lado, o candidato indicado aí preferido do Bolsonaro, pelo que se diz até agora, e o Arthur Lira, que tem um passado bem complicado, a gente tem aí inúmeras denúncias, responde a vários processos e vem sendo bombardeado pela mídia, né, nesses últimos dias, muita gente fazendo críticas, inclusive, podemos dizer aqui, inclusive deputados da base de apoio do governo não estão satisfeitos com essa escolha, não é isso? Mas em contraponto a isso, hoje nós tivemos aí vários partidos do chamado Bloco de Centro, como o Solidariedade, o Avante e o próprio PSD, declarando apoio a Arthur Lira, mas muitos parlamentares desses partidos não concordam com a candidatura de Arthur Lira. Um nome que chegou até a ser citado nessas nossas conversas foi o da atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela que é do DEM também, né? Mas nem chegou a assumir como deputada, eleita deputada, mas vem atuando aí como ministra da Agricultura desde o início do governo, faz um excelente papel na nossa avaliação. Teria ainda o argumento de ser a primeira presidente da casa mulher, né? Até hoje nunca tivemos. E quem sabe, se houver esse desgaste aí do Arthur Lira nas próximas semanas, com todo esse bombardeio aí feito em cima dele, poderia, quem sabe, ser uma alternativa para ser esse nome do governo, mas por enquanto não passa de desejo, né? Temos somente um plano A, não é essa a sua sensação também? Somente o plano A. O governo ele trabalha muito fortemente nesse momento o nome de Arthur Lira. Hoje nós tivemos a demissão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e o que se diz nos bastidores e até alguns sites já publicaram é que muito provavelmente Marcos Pereira, presidente do Republicanos e também um dos cotados para sucederem Rodrigo Maia, estaria indo para o Ministério do Turismo. Em contrapartida, o Republicanos apoiaria a candidatura de Arthur Lira também. O que se diz também, tem algumas pessoas aqui comentando, poderia ser o Marcel, né, Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Existe essa possibilidade até dele se candidatar, né? Há um grupo ali, não necessariamente o Marcel, mas deputados do Partido Novo e outros deputados mais independentes poderiam lançar um nome para concorrer, mas seria uma candidatura para marcar a posição no primeiro turno, né, dessa disputa, mas com chance mesmo de vitória. Nós não acreditamos que, pelo menos nessa legislatura, não teria força um nome como esse para participar de maneira competitiva, né? Outra leitura que se faz, né, Rua, é que muitas vezes quem sai logo na largada
querendo aparecer ali como nome forte, né, como o caso do Lira e alguns nomes aí apontados pelo Rodrigo Maia, com o passar do tempo acabam se desgastando e queimam a largada, digamos assim, né? Então poderia aparecer uma terceira via, uma outra alternativa de alguém que estaria trabalhando nos bastidores por enquanto, para ser um nome viável num segundo momento mais próximo aí sim da eleição no dia 1º de fevereiro. Com certeza, daí você pega alguns nomes, por exemplo, você falou da ministra Tereza Cristina. A ministra Tereza Cristina, ela tem um grande papel aqui na Câmara, ela dialoga muito com os parlamentares, seria um nome que não está em tanta relevância, não tem tanta voga no momento, mas poderia ser um nome viável, agradaria. Ela tem o Democratas na mão, que é o partido do atual presidente da Câmara, então um partido com muita força no momento aqui na Câmara, e agradaria também a bancada feminina, por exemplo, né? Seria a primeira presidente mulher. Nós temos o Agnaldo Ribeiro. Agnaldo Ribeiro, ele é do mesmo partido de Arthur Lira, mas consegue perpassar por todos os campos ideológicos da Câmara. Da esquerda, ele já foi ministro da ex-presidente Dilma Rousseff, até a direita, onde hoje ele é o relator, por exemplo, da reforma tributária. Então é um cara que consegue dialogar com vários campos da Câmara dos Deputados. É isso aí. Uma outra confidência que nos foi feita é a seguinte: mais um apoiador aí do governo, não muito satisfeito com o nome do Arthur Lira, né? Ele falou: olha, é o seguinte, a gente até gostaria de ter um nome mais alinhado, né? Com um perfil mais apreciável, assim, mais admirável, né? Digamos assim, do que o Lira, mas a chance disso provocar uma organização do outro lado de uma candidatura mais competitiva faz então que seja mais, vamos dizer, pragmático escolher um nome mais forte com o centrão para garantir, olha, não vai ser o nome ideal, mas vai ser pelo menos um nome que vai destravar as pautas mais importantes do governo, pautas não só econômicas, mas também as pautas dos costumes, né, que o Bolsonaro prometeu muito durante a campanha e não tem conseguido emplacar isso aqui dentro do Congresso. Então é aquele pensamento do, olha, o ótimo é inimigo do bom, é melhor ter alguém ali que não seja tão um nome, uma unanimidade, principalmente na opinião pública, mas que a gente consiga garantir que seja um dos nossos, né? Isso pensando com a cabeça dos governistas, e que consiga fazer as pautas andarem. Muitas pautas ficaram paradas, né, durante esse tempo todo aí. O Rodrigo Maia às vezes não fazia andar, principalmente essas de costumes. Então esse pode ser o raciocínio, mas também com esse risco que a gente comentou agora, dele já se queimar muito no começo, se expor muito. Hoje foi o lançamento oficial dessa candidatura. Então, como dissemos no início, essa pergunta que fizemos aí no post, quem vai suceder o Rodrigo Maia, segue em aberto, muitos nomes citados e, por enquanto, nenhuma conclusão mais firme sobre esse assunto, né, Rua? Exatamente. Você citou, por exemplo, a questão de queimar largada. Em 2016, quem disputou mais fortemente a indicação do Democratas para suceder Eduardo Cunha com o Rodrigo Maia foi justamente Elmar Nascimento. Elmar Nascimento, na época, deputado também do Democratas, disputou com o Rodrigo Maia e queimou largada. Entendi. Ele surgiu vários processos na época, levantaram a ficha dele, enfim, fizeram toda uma mídia negativa ao nome de Elmar Nascimento, que acabou sendo preterido em relação ao Rodrigo Maia. Hoje o que a gente assiste é o Elmar Nascimento mais quieto. Elmar Nascimento não divulgou ainda a candidatura, mas muito se comenta aqui que também é um nome que disputa junto com Baleia Rossi, com Agnaldo Ribeiro, esse grupo do Rodrigo Maia. Bom, a gente está fazendo um levantamento das principais informações desses candidatos, né? Esses nomes que nós citamos. Vamos fazer aí um comparativo entre as posições de cada um nas principais votações, como é que cada um votou em relação à Previdência, ao novo marco do saneamento, que é mais fundão eleitoral, essas votações mais importantes, mais polêmicas. A gente vai ter um compilado de como votou cada um desses nomes que a gente citou, né, a posição de cada um no ranking dos políticos, e aí fique ligado então nas nossas redes e no nosso site, no politicos.org.br, para você poder dar uma olhada ali e avaliar o que seria então melhor para o país. E essa disputa de poder muito clara, né, o bloco do Rodrigo Maia com o bloco do Jair Bolsonaro, a esquerda ali sendo um pêndulo, né, que pode definir essa eleição. Então, o mais provável, eu diria que seria a esquerda se unir ao lado do Rodrigo Maia, né, nessa disputa. Mas, enfim, tudo ainda muito indefinido e muitas notícias aparecendo a todo momento. A gente tendo novidades aqui de Brasília, voltaremos a informar vocês. Certo, Rua? Certíssimo. Estaremos aqui acompanhando e informando vocês. É isso aí. Um abraço, então, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.